Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Bar do Frango para mais uma edição do Duda Jardim Musicarte. O Bar do Frango que fica na Avenida São Lucas, no Parque São Lucas, sob a administração do nosso querido Flávio Tavares, o popular Tatá. Muito prazer, Cano. Prazer imenso. Muito obrigado em conhecê-lo e valorizar a arte cultural do nosso querido Brasil. Sim, sim. E aproveitando, saúde, né? Assim, vamos lá. Saúde, viva a arte cultural humana, solidária. Nós somos da paz, do amor, né? Valorização da vida. É isso aí. E quando fala pra gente de onde você é, quando começou tudo essa questão da arte na tua vida, porque você também tem uma história com a Petrobras também. Sim. Eu não sei também se teve movimento sindical já nessa Também. época. Então, quer dizer, é muita coisa. E a gente tem um tempo assim de 30 a 40 minutos. Mas assim, mesmo que a gente fale que isso é só de um só, mas que a gente fale bem e fique à vontade com ele, né? Então, começa por onde você acha melhor. Você quer começar por onde? Não, é interessante. Eu sou de município de Natividade da Serra. Perto de São Lourenço? Não, perto de São Luís do Paraitinga, Ah, próximo de Paraibuna, né? Lá do Paraíba. Oh. E nasci na fazenda Rio Bonito. Nasci em 8 de agosto de 1952. 22 do 51. E Seus pais eram lavradores? meu pai, Luiz Jacinto, era vaqueiro. Minha mãe, dona de casa, Laudemira Conceição da Silva, é oriunda de Minas Gerais, de Airuoca, né? Veio novinha para o estado de São Paulo, né? Então nasci lá, fui morar em Caraguatatuba, trabalhei na roça e várias atividades. E depois de um certo tempo vim para São Paulo. Em São Paulo eu descobri o teatro. O teatro, na verdade, naquela época, que vocês imaginam, Na né? época que você fala é 1900 75. 75 tinha uma época pesada, né? Exato. Nossa. Naquela época, eu era leigo, tanto politicamente, Acho que era o né? Figueiredo na época, né? Não, Figueiredo foi em 85. Foi na época do... Não, o Figueiredo foi 78. Eu não me lembro, eu não sei se era Médici ou era... Enfim, não era legal. Naquele período, né, eu não tinha muita ideia da dimensão política social, né? Mas indo trabalhar, eu comecei a trabalhar em Santana, trabalhei na Comercial Douglas de pneus, fui borracheiro, machuquei muito a minha mão, porque um tempo eu trabalhei em bar, depois aí a minha mão ficou muito fina, e tinha aqueles pneus tala larga, mas sabe? E aí o que acontece? Eu tinha que aprender e as pessoas diziam: Nicanor, você vai trabalhar de borracheiro, que borracheiro ganha caixinha. Quantos anos isso você tinha? Deixa eu ver, eu era novinho, né? Eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, porque eu entrei com 27 anos na Petrobras, eu acho que eu tinha uns 22, 23 anos. E aí... Petrobras é uma história longa também, né? A Petrobras foi que em 1977 prestei um concurso. Nessa época eu fazia supletivo, o antigo Madureza, né? Porque quando eu vim de Caraguatatuba... Primeiro era Madureza, depois hoje é suplência. Suplência. Naquele período, eu fazia a 7ª série, né? Hoje 7ª série lá... Sétimo ano. Hoje é sétimo na época ano. era 3ª série. Fazia em Caraguatatuba e trabalhando num bar lá, no bar do João Salada, bar turista, do lado da rodoviária em Caraguatatuba. E aí veio para São Paulo, e aí tem esse inteirinho, né, que eu vou trabalhar na loja de pneus e aprendiz de borracheiro, né, que a minha mão, modéstia à parte, sangrou para aprender, muitos calos na mão. Mas depois de tantos calos, você não imagina. Eu ia dar a mão para a pessoa falou: pô, você está querendo quebrar minha mão? Oh. E aí teve essa fase, né? E nesse inteirinho, havia em Santana Actor Studios.
Mas o Actors Studio era uma escolinha para ganhar din-din. Mas você foi lá. E vender ilusões aqui para nós. Mas eu falei, né, de curioso eu fui. E aí, aqueles jovens da época, né, a gente pode comparar até hoje, né, que essas coisas continuam acontecendo com a nossa juventude. Muitas vezes as pessoas são iludidas para determinada coisa. E na época dizia, não, você vai entrar aqui, você vai trabalhar, estava na época do Silvio Santos, a Globo, você entra aqui, você vai ser artista, você vai trabalhar na Globo. Eu acreditei, mas depois eu desconfiei. Mas teve uma coisa, não escrevia muito bem. E nessa época eu já tinha saído teve um período que eu já tinha deixado de ser borracheiro, estava trabalhando tipo office boy, serviço externo. E aí eu andava nos ônibus e ficava escrevendo, fazendo historinha. Por que eu comecei a fazer historinha? Porque nesse grupo que eu participei lá, disseram, olha, você vai ser o líder do grupo. E aí eu tinha que montar uma historinha, criar personagens. E aí eu fui treinando, e depois eu fiquei lendo e relendo, porque eu falei, pô, mas isso que eu escrevi não tem lógica. Aí fazendo autocrítica, aí eu senti que eu melhorei. Eu, pessoalmente, melhorei. Então eu fiquei 6 meses, eu melhorei culturalmente. Mas as pessoas ficavam um certo tempo, desconfiavam e iam embora. A maioria ia embora, né? Mas ali não era só o Actors Studio que acontecia, tinha várias arapuquinhas na cidade de São Paulo vendendo ilusões para a nossa juventude, né? Trazendo para hoje, ainda existem várias dessas aí, né? Que continuam vendendo essas ilusões. Tem uma outra proposta, mas no fundo mesmo é a mesma de vender ilusões. Até aí tudo bem, eu acho que o vender ilusões você embarca ou não. Eu acho que a gente já sabe, né, quando vai para uma parada dessa aí, o que você quer da vida ou não. Não, o que eu acho interessante como diz um ditado, pensar, refletir, né? O aprender sempre. Porque o que acontece é que constantemente nós somos manipulados. Infelizmente, nós somos manipulados. Às vezes as pessoas falam, você é uma peça do jogo de xadrez. Muda você para lá, muda para cá, encaixa. E às vezes as pessoas não têm noção disso. Você se sente uma dessa peça que sendo utilizada por esse jogo? Você se sente uma dessas peças? Eu já fui muitas vezes. Eu já fui e... Vou contar uma para você, na qual eu senti que me queimei na época. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e sempre fui independente. E também do Sindicato dos Petroleiros, né, que tinha o grupo mais forte, que era a articulação, e eu independente. Embora eu estivesse mais próximo da corrente majoritária, influente, mas como eu não fechava, as pessoas fica à margem, você entendeu? Então eu senti que um determinado dia, inclusive esse meu amigo já foi embora, o Wilson Tadeu, Ted Silva, ele disse, Nicanor, o Lula tinha sido eleito? Falou, Nicanor, eu vou indicar você para ser presidente da Funarte. O humilde peão Nicanor ser presidente da Funarte. E ele fez uma lista. Sim. Eu falei, puxa. Isso é recente? Isso foi em 2002. Aí eu falei, vai me queimar porque eu não conversei com o partido, não conversei com o sindicato internamente. Nicolau, você sabe que houve na época que o PT pegou pela primeira vez, houve essa fala, né, de que ele não foi muito bem, justamente por isso, por ter colocado pessoas que não tinham experiência para determinados setores. Enfim, sim. Você é de lembrar disso, sim. Né, e de fato houve essa polêmica, umas com razão, outras sem razão, enfim, sim. A política é desse jeito. Hoje você acha que a gente está melhor nesses setores?
Sabe essas coisas de casa de cultura? O que é hoje para o artista? Onde que ele vai? Ele vai se apresentar onde? Sesc, casa de cultura, né? O que mais que ele tem de opção? O artista que está começando. Infelizmente, nós somos cultura de resistência, né? Eu acho assim que eu comecei a fazer cultura por rebeldia. Me tornei rebelde e gostando da causa cultural, né? Não aceitar o que está rolando. Não aceitar o que está rolando. Então, por exemplo, eu tenho vários artistas, uma quantidade imensa de artistas que passaram por saraus e shows, essas coisas. Com um excesso, assim, quase nenhum shows grandes, né? Mas o chão da terra, as pessoas que têm mais a ver com a natureza, que têm mais a ver com a essência humana, o ser humano. Então, o que acontece? Eu sinto, infelizmente, isso é cultural, que o nosso povo, principalmente as pessoas que se acham elite, o que tem um conhecimento, eu conheço a cultura americana, eu conheço isso, conheço aquilo, paga num show R$1.000, mas não paga R$10 para um show para um cantor de barzinho, para um artista que está iniciando, ou artista de resistência. Então, por isso que a gente, com toda dificuldade, a gente prefere fazer as coisas mais difíceis, mas com o chão da terra, ligado ao chão da terra. Vou comentar uma coisa para você agora que aconteceu dia 21 agora de outubro, em Guarulhos. Sábado passado. Sábado passado. Eu estive lá no 8ª Conferência de Cultura de Guarulhos. 8ª Conferência de Cultura de Guarulhos ficou com medo da TV Arte Multicultural. Eu não sabia que você tinha esse poder aí, não. Porque, infelizmente, Duda, nós sabemos quem é, com todas as contradições, quem é que foca mais pelo lado cultural. A cultura é resistência, a cultura leva a pensar, leva a refletir, e então depende de quem está no segmento político, social. Em Guarulhos é o GUT, né? É o GUT. E antes era a administração do Eloy Petá, né? Eloy do Petá. PT. Acho que não é dele também, né? Chegou a participar também, não lembro. O Eloy Petá, ele foi 2 vezes prefeito em Guarulhos, foi. Né? E o que eu sei é que melhorou muito ele a foi cidade. bem. Foi bem. Melhorou muito a cidade de Guarulhos, asfaltou muitas ruas, mas as gerações vêm mudando, né? Vão surgindo outras pessoas. Sim. E Tem uma fase boa dele. Teve. Como antigamente era somente Pascoal Tomeu. Isso, né? Pascoal Tomeu. Aí você saiu Pascoal Tomeu e para o Eloy Petá foi um grande pulo. Sim. Depois, naturalmente, né, foi se assentando e agora é o GUT. Eu nem sei qual que é o partido dele. Mas me parece que é PL. Eu não tenho certeza. Então, porque Guarulhos não sei hoje, mas tinha uma vida cultural muito forte. Então é o seguinte, vamos falar a verdade. Pelo que eu fiquei sabendo, dizem que a cidade de Guarulhos é o 3º orçamento do estado de São Paulo. Ele foi polo industrial. Você vai no aeroporto de Guarulhos. Sim. O aeroporto é uma cidade. Só o estacionamento. São 3 terminais, né? 3 terminais. Entra muito dinheiro ali. E tem muitas indústrias funcionando em Guarulhos. Mas o que o passarinho me falou, que ali a contribuição para a cultura é 0,35%. É o governo, né? 0,35%. É o governo GUT. E que mesmo assim há realocamento de verbas. Então nós estamos falando de Guarulhos porque eu estive em Guarulhos e o diretor cultural falou assim: não, você não pode filmar
porque você tinha que mandar um ofício antes. Falei, não, eu sou o chão da terra, eu não sou a Rede Globo, eu não sou a grande emissora, eu sou alguém que fala com o coração da humanidade, que fala com as pessoas que tem o pé no chão. Aí ele falou, para que você já virou discurso político do PT e veio estragar tudo aqui. Ele não chegou a falar, mas aí depois teve a abertura. Você sabe o nome do secretário de Guarulhos? Não. O secretário de? Guarulhos. O secretário de quê? De Cultura? De Cultura? Não. Dizem que é o pastor. E o nome dele é Jesus. Jesus dominando a cultura de Guarulhos. Aí o que aconteceu? Coincidência. Jesus na Terra Prometida. Na Terra Prometida, cidade de Guarulhos tem muita grana. Jesus só participa da abertura e dá no pé. Não tem muito o que fazer. Eu sou vice-prefeito. Já tá bom ter ido fazer a abertura. Eu sou vice-prefeito e tenho muitas atividades. Preciso sair. Aí, nas palestras do movimento, fiquei sabendo que ele é candidato a prefeito de Guarulhos. Aí você imagina, um candidato a prefeito, ele precisa rodar a cidade, né? Ele precisa fazer outras coisas. E ele também não queria, provavelmente não tivesse interesse em ouvir as polêmicas que apareceram lá, né? Não era um momento, né? Um momento. E aí as pessoas falaram, olha, aquela casa de cultura, inclusive o meu amigo Bosco Maciel, que é uma resistência cultural em Guarulhos, ele criou a Casa dos Cordéis, eu filmei muitas vezes lá, e por problema financeiro teve que fechar a Casa dos Cordéis, teve que fechar, e aí ele pediu para a prefeitura para utilizar um espaço, parece que era lá no Bosco Maia, para utilizar o espaço. Aí liberaram para ele, né? E me parece que o secretário de Cultura era o Vitor, que hoje é o presidente, foi até esses dias o presidente do Conselho de Cultura de Guarulhos. Aí o que aconteceu? Liberou uma casa, um espaço lá para se tornar espaço de cultura. E aí o Bosco animado, não sei o que e tal, né? E um determinado dia o Bosco chega lá, tinha um cadeado. Fecharam sem avisar o Bosco. O cara que tinha a chave não pode entrar. Não pode entrar, o Bosco não pode entrar, puseram o cadeado. Porque o Bosco era para ser uma pessoa homenageada em Guarulhos. Ele faz cultura de resistência, cultura de cordel. E Guarulhos é uma cidade que tem muitos nordestinos. Muitos nordestinos. Todo lugar tem. Tem. E trazer essa referência cultural, trazer a essência, trazer o cordel, e estimular os escritores, os poetas da região, né? Então, aí teve isso, e aí houve as polêmicas lá, eu pensei... Mas essas casas de cultura, você acha que funcionam normalmente? Tem alguma coisa diferente que faz com que sejam sempre para os mesmos? Eu acredito que assim, as casas de cultura, ela tem havido um pouco mais de espaço, né? Algumas liberam até o artista fazer, mas sem o din-din, sem cachê. A casa de cultura abre, mas não paga. Raramente, uma ou outra, dependendo do projeto encaminhado. Qual casa de cultura é a da prefeitura, você está falando? Da prefeitura. E aquele que é do estado, como é que é o nome? Não é casa de cultura. Tem o nome do projeto, né? Não, o nome do projeto para as casas de cultura da prefeitura é Casa de Cultura. A Casa de Cultura do Estado é um outro nome. Você não lembra? Tipo a de São Miguel. São Miguel. Antônio Marcos. Antônio Marcos. São várias. A da Bresser, Mazzaropi. Existem várias, né? Mas A pergunta é, faliram, estão vivas, está ajudando a arte alternativa ou está ajudando sempre os mesmos? Eles fazem algumas coisas, né? Mas poderia fazer mais.
Mas a verba destinada, nem as pessoas que estão lá, os fazedores de culturas, têm culpa, porque a verba destinada é pequena. Então, Nicanor, vamos voltar para a sua história, onde tudo começou. Você falou que é de Caraguá, Caraguatatuba, a gente associa a Caraguá praia. Você falou que era um homem do campo, que era da roça de Caraguá. É estranho para quem ouve Caraguatatuba, mas não alguém trabalhando na roça em Caraguatatuba, né? A praia era perto de vocês? Sim, tinha praia. Na verdade, meu pai foi vaqueiro. Em Caraguá? Em Caraguatatuba. Então, essa cultura que a gente não tem em Caraguá, né? É porque o Adhemar de Barros, né? Na época o prefeito? O Adhemar de Barros, que foi governador do estado, ele teve um filho, Adhemar de Barros, filho. Meu pai trabalhou na fazenda do Adhemar de Barros. E o meu pai... Isso em Caraguá? Em Caraguá. E eu, meu irmão, fomos trabalhar na fazenda do Adhemar de Barros também. Menino, né? Novinho, de 12 anos para 13 anos. Trabalhar, colher cacau, andar na roça, capinar, fazer uma porção de coisas, né? E é claro que a gente ia à praia, né? Mas a gente precisava ganhar o pão de cada dia, né? Mas não dava para ir a pé? Dava para ir a pé. Longe? Dava para ir a pé, um quilômetro e meio mais ou menos. Quintal de casa. Quintal de casa. Mas a sua cultura não vem dessa praiana, né? Ela é mais da roça mesmo, né? Então eu tenho assim esse lado roça, né? Conheci e tenho histórias que aconteceram. Eu trabalhei em 2 bares em Caraguatatuba, depois que eu saí da fazenda. Eu trabalhei no bar do Paulinho Leiteiro e trabalhei no bar turista que ficava do lado da rodoviária, né? Sim. Então eu tenho muitas histórias ali, né? Muitas coisas que aconteceram, né? Lembranças, né? Dá um livro só dessa parte aí. Tá, vamos adiantar um pouco a fita. Aí você depois veio para São Paulo, fez um concurso, trabalhou na Petrobras, que tem uma história política de 13 anos de Petrobras? Então, quando surgiu o Partido dos Trabalhadores, em 1980 para 83, nesse interim eu fiz o cursinho da Poli e prestei concurso para fazer jornalismo na Faculdade Alcântara Machado, lá no Morumbi. FIAN na época, né? Faculdade Integrada Alcântara Machado. E nesse interim, iniciando na Petrobras, anos 80, começo dos anos 80, eu sentia a importância de surgir um partido que falasse com a base, que falasse com os trabalhadores. Então, na época, o Sindicato dos Petroleiros pertencia, a base era lá a sede do sindicato ficava em Mauá. Depois eu tive o sindicato, veio o Antônio Carlos Espírito, que foi presidente e criou a Associação dos Petroleiros de São Paulo, que depois transformou em Sindicato dos Petroleiros e, por último, virou o Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Então, eu participei na base, né? Na base, eu era militante de base e sempre envolvido com a parte cultural. E foi isso que me levou para a TV comunitária, né? A gente descobriu a TV comunitária na cidade de São Paulo, né? Que foi na época que o Partido dos Trabalhadores tinha uma deputada federal chamada Irma Passoni, que depois ela pediu licença do PT, trabalhou na gestão do Fernando Henrique e me parece que foi para a comunicação, mas que estimulou o surgimento da TV comunitária, que hoje se chama TV aberta. E aí, e foi lá que eu comecei a aprender, eu comecei a aprender a filmar, aprender a importância da voz, né? do dialogar, da mensagem,
Mas nesse período, o movimento sindical também não tinha muita noção da importância da TV. Hoje, né, hoje nós temos TVT, tem vários blogs, né, nessa época não tinha, não existia. Então, teve épocas que eu fiquei para editar vídeos, que era no sistema analógico, ficar 2 dias para editar 15 minutos de vídeo. E aí, embora essa pessoa tenha ido embora, já foi embora, faleceu, eu ficava 2 dias lá, edição de 15 minutos lá, e aí tudo na mão, lá, não sei o que, vamos lá, nego, vamos lá, faz isso, faz aquilo. Eu falei, corta aqui, corta lá, faz isso, faz aquilo. De repente, quando estava no 14 minutos, errei, nego! Tinha que começar de novo. E eu ficava preocupado porque o sindicato tinha que pagar por horas, e por dia. Você estava dando prejuízo. Pagando. E aí o sindicato, que na época era só de São Paulo, falou, não, a verba está curta. E você sabe que verba curta corta sempre na parte cultural, né? Onde começa. E aí o que aconteceu? Aí nós, com as duras penas, a gente foi até 2002, transferiu o canal dos petroleiros para a Central Única dos Trabalhadores, para a CUT, e a CUT continuou por um certo tempo, mas ainda não tinha pessoas com essa visão cultural, com essa dimensão da importância da mensagem, e aí infelizmente acabou o canal comunitário. E aí você começou quando? Quando você se aposentou na Petrobras? É que você entrou de fato de cabeça nessa área? Aí, tem nesse inteirinho que fazendo teatro, cinema, essas coisas, entrando um pouco pelo cinema, tinha um pessoal na Heliópolis, favela de Heliópolis, ele criou a ACAS, Associação Cultural de Heliópolis Sacomã. Eu fui também um dos diretores da Heliópolis Sacomã. E a gente atuou por um determinado tempo. Aí o que aconteceu? Veio o cinema. Vamos fazer cinema. Então, rudimentarmente, a gente estava fazendo cinema na favela. Não é? Então eu participei de um filme chamado A Gota de Sangue e o Excluídos da Sociedade, que foi um filme que também ali transformou num filme menor, porque uma transição e a coisa não andou como a gente desejava, né? Mas o que é um filme menor? Menor é quando você deseja fazer um filme de 2 horas e depois cai para 40 minutos, né? Mas aí a gente já... Tudo, você vai fazer tudo em 40 minutos. Não é somente cortar, fica 40. Mas nessa época a gente já estava um pouco ausente, né? Eu já estava direcionando, fazendo outras coisas, né? Focando. E aí nesse inteirinho também surge o filme Tudo São Referências, Tudo São Memórias, do diretor Ted Silva, que eu participei desse filme e do filme Matrículas Abertas, Vagas Limitadas, que falava sobre a diversidade, o preconceito, essas contradições, né? Contradições sobre a sociedade, a maneira de ser, de comportar, a situação comportamental da sociedade. E aí, o Ted faleceu em 2021, né? O Ted Silva. Então nós temos esses 2 filmes. E aí vem que... aí eu achei, nesse inteirinho também eu já estava com a câmera nas costas, levando e filmando as pessoas. Inclusive eu filmo em 1998, eu filmo o Bar do Frango, com Vidal França, Mazé Pinheiro, João Bar e Kátia Teixeira, Daniela La Salve e Almaldir Falabella, nesse período. Que se vocês procurarem vão achar, né? no YouTube. Isso tudo aqui no Bar do Frango. Bar do Frango. Então foi quando eu conheci o Bar do Frango, 1998, em junho. Foi na fase do apagão. O Vidal França
Eu vim com a filmadora, a M9000, e uma luzinha com bateria. E o Vidal França lá lamentava, puta, aquela vida, né? Faltar energia. Por quê? Tava naquela fase do apagão e, na época a política neoliberal, a política do Fernando Henrique era das privatizações, né? Você tem que fazer com que as empresas estatais funcionem menos para você poder vender por preço baixo e entregar principalmente para o capital internacional. Então então foi assim, conheci Vidal França e depois conheci o bar Café do Bexiga, onde o Vidal França participou de 1998 a 2004. Aí teve um determinado dia que o Vidal falou assim, porque eu tinha uma outra pessoa que me acompanhava, né? O Vidal pegou e disse, tem gente que vem aqui no Café do Bexiga só para tomar cervejinha, mas para filmar mesmo, nada. Eu falei, me provocou, né? Peguei a filmadora M9000 e fui lá. E a partir disso eu filmei muitas vezes o Café do Bexiga. Muitas vezes. Então era muitas vezes o Café do Bexiga e o Bar do Frango, né? E depois eu acabei indo para outros lugares. E aí veio a TV Arte Multicultural. A TV Arte Multicultural, em 2010, tinha um pessoal que fazia, fazemos TV Web, chamava TV Brasil. E aí eu falei, puxa vida, mas já estava surgindo a TV na internet, né? E aí eu fui fazer a web e fiz um ano como arte multicultural. Não era TV Arte Mulher, arte multicultural. E aí senti que a coisa não andava. E eu ficava chateado, eu ficava triste. Aí o que você fazia? Porque a pior coisa que tem é você prometer coisas para as pessoas. Você prometer e não fazer. E aí ele fala, olha Nicanor, você traz o artista aqui e eu pagava um valorzinho lá, né? Você traz o artista aqui, a gente vai acompanhar no coisa e entrega para o artista. Aí fazia o outro, depois não fazia, não continuava. E aí eu falei, e as pessoas me cobravam, Nicanor, você não vai, e aquele material, você vai entregar para nós? Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou dar um tempo. E aí que veio a ideia de criar a TV Arte Multicultural. E aí eu conheci o Rabete. O Rabete me ajudou a fazer muitas edições. O Rabete hoje está morando lá ele chama João Rabete. Ele está morando hoje em São Tomé das Letras. Ele criou a TV Tupiniquim, a TV Arte, né? Então, e o amante da cultura, né? Que resolveu mudar para São Tomé das Letras. E da distância a gente não continuou fazendo edições com ele. Teve que dar um tempo por causa disso, né? Mas é uma pessoa que eu tenho em consideração. Sim, eu estou vendo o nosso tempo era de 30 a 40 minutos, já foram 40 minutos. Então, assim, depois que você chegou nessa fase da produção da TV Arte Multicultural, qual foi aqui o momento que mais te emocionou? Qual foi a casa que mais te chamou a atenção? Olha, eu tive várias emoções. Esse ano de 2023 foi um ano bom. Está sendo um ano bom. Está sendo um ano bom, mas também foi um ano assim que me pegou de calça curta. Em dia 15 de abril, subiu a pressão, coração, diabetes alta. Fui internado 15 dias na Santa Casa. Aí eu melhoro, quando foi final de junho, 26 de junho para 2 de julho, fui internado de novo. Fui lá, a pressão voltou a ficar alta, estou assim, aí voltei, fui internado de novo. Aí, voltei, melhorei, tal.
desço para Caraguatatuba, estava com uma tosse seca. Essa tosse seca. Aí o que era a tosse seca? A tosse seca era pneumonia. Fiquei mais 12 dias internado. 12 dias internado. Aí eu fiquei pensando. Mas aí tá lá embaixo. Lá embaixo, lá em Caraguatatuba, na Santa Casa de Caraguá. Aí eu pensei, e aí eu já tinha me comprometido a fazer o aniversário da TV Arte Multicultural, que acontece no dia 17 de agosto. E aí eu me comprometi a fazer no Cami Café, lá no centro de São Paulo, que hoje o local se chama Ponto de Memória Cami Café. E Fica onde? Qual o endereço? na rua Roberto Simonsen, 79. E o Luiz é um amante da cultura, foi muito solidário comigo, teve 2 vezes no hospital, e é uma pessoa muito dedicada à cultura. Aí, aqui, conversando com a Aline e os gêmeos, que é o Paulo Gonçalves e o César Gonçalves, falou, Nicanor, ele não fala tão grosso assim, mas eu estou fazendo uma voz diferente. Nicanor, você precisa ser homenageado, você precisa fazer uma diferente. Aí a Aline falou, por que você não aproveita o aniversário e faz no Bar do Frango? Daí eu falei, pô, então vamos fazer no Bar do Frango. Então a gente fez dia 12 de agosto no Cami Café e dia 26 de agosto a gente fez no Bar do Frango. No último final de semana, que é o sarau do Bar do Frango. Bar do Frango. E eu posso dizer que foi muito emocionante, porque todos os dois foram emocionantes. E eu fiquei assim, lembrando também da história do acontecido, que eu fui muito amigo do Vidal França, amigo de pessoas aqui do Bar do Frango. Eu fui amigo da Cidinha Carvalho, do Pedrinho Nicolau, deixa eu tô lembrando, eu não lembrei o nome do outro agora. Então são várias pessoas que passaram por aqui e que eu tenho boas lembranças, tenho em filmagem essas pessoas, né? Para encerrar, tá valendo a pena fazer isso? Porque assim, chega uma hora que a gente faz muito e o resultado é pouco, né? Qual o resultado você conseguiu até hoje, assim, que te chamou mais atenção? Foi o quê? Olha, a gente deve sempre fazer. Eu acredito que a vida você tem que valorizar a cada minuto, a cada segundo. Fala assim, as pessoas, você não deve fazer mais, não sei o quê, o tempo já foi, você ficou doente. Não, o meu tempo é todo dia, é toda hora, a todo instante. Eu quero fazer arte e valorizar o amor, a cultura, a essência humana a cada momento. E diga não às guerras! Obrigado.